A ciência geográfica, Marcos Freitas. A ciência geográfica tem como estudo ou objeto de estudo alguns itens. O espaço geográfico, que é o espaço ocupado, o espaço modificado, explorado, produzido, disputado e preservado pela sociedade humana. Esse espaço geográfico é o espaço de inter-relação de uma sociedade com a natureza e com a tecnologia. A geografia, para o estudo do espaço geográfico, ela divide-se em duas geografias. A geografia tradicional, que foi até a década de 60, uma geografia contemplativa, um estudo geográfico mais atrelado aos aspectos naturais, e a geografia crítica, que vem a partir de 1960 com o geógrafo Milton Santos, professor da USP. Essa geografia crítica tem como foco de estudo o objeto, o espaço geográfico, o espaço como um bem social, a expansão e a disputa territorial e a geografia como uma ciência reflexiva. A geografia para o estudo do espaço geográfico, ela divide-se em conceitos, ou seja, instrumentos, métodos de análise do espaço geográfico. Os conceitos do estudo geográfico são paisagem, lugar, território e região. Vamos aos estudos. Paisagem. Paisagem é o espaço visualizado, sentido, composto por elementos naturais ou culturais. Quando definimos como sentido, é que uma pessoa que tem deficiência visual pode também contemplar a paisagem pelo som ou pelos odores e cheiros produzidos por essa paisagem. A paisagem é o espaço composto por elementos naturais, árvores, morros, rios, lagos, animais, e elementos culturais ou humanizados, aqueles produzidos pela sociedade humana, prédios, casas, torres, postes, fios, chaminés, ruas, viadutos, carros e outros que o homem produziu. A paisagem sofre constante modificação, seja por agentes naturais, pelo vento, pela chuva, pelos raios, ou principalmente pela ação antrópica, a ação humana. Vamos exemplificar os tipos de paisagem. Observe que na paisagem à esquerda, vemos uma paisagem classificada como paisagem natural, composta por elementos naturais, as cascatas ou cachoeiras, as pedras, a vegetação, as aves. Já na paisagem da direita, nós vemos uma paisagem urbanizada, ou seja, uma paisagem cultural produzida pelo homem, uma paisagem de acúmulo de lixo, um depósito de lixões, onde seres humanos vão em busca de renda, de complementar a sua renda. Observamos também aves predadoras, como urubus. Nessa paisagem é comum, além da imagem grotesca da sociedade de baixa renda, sentimos também o odor do chorume, o barulho das aves. É uma paisagem denominada paisagem cultural ou humanizada. Outro conceito estudado no espaço geográfico é o conceito de lugar. Lugar é o espaço de significação, de afinidade, de identidade. Pode ter um nome ou endereço. O lugar pode possuir afinidades diferenciadas, pode mudar de função, de localização, pode possuir várias funções ou caracterização. No exemplo dessa imagem, vemos a caverna de Terra Ronca, em Goiás, Brasil. É um lugar muito visitado pelo turismo ecológico, uma caverna. Também possui outros tipos de lugares, uma igreja, que é um espaço de afinidade religiosa, a própria casa, que é o espaço de moradia. Outro conceito estudado no espaço geográfico é o conceito de território. Território é o espaço de propriedade, de poder, de apropriação, demarcado por limites, que constituem extensão, e fronteiras, que são as vizinhanças. Esse espaço está em constante disputa de preservação ou de expansão. Observe essa imagem.
vemos a América do Sul, os países que constituem esse território sul-americano. E vemos também nesses países o Brasil, seus limites e fronteiras internacionais. Outro conceito estudado no espaço geográfico, que é um conceito da geografia, é o conceito de região. É um conceito muito técnico. Região constitui no espaço diferenciado, agregado em grupos menores no espaço macro, para maior estudo e administração desse espaço. E esse conceito região, ele segue critérios ou formas de estudos específicos, científicos. A região agrega espaços que possuam semelhanças propostas no critério usado para a regionalização. No exemplo, vemos o território brasileiro e a regionalização do território brasileiro em 5 regiões. Região Norte, no azul claro, região Nordeste, o azul mais escuro, região Centro-Oeste, na cor ocre, região Sudeste, em verde, e região Sul, em lilás. E também nessa regionalização, nós vemos dentro desse espaço regional os estados, que também compõem a divisão política, os estados que compõem as 5 regiões do Brasil. Os critérios de regionalização. Critério físico-natural. Divide o espaço em aspectos naturais. O clima do espaço, os tipos de relevo desse espaço, a vegetação desse espaço ou a hidrografia desse espaço, como está distribuída a água nesse espaço. Outro critério é o critério político, que divide o espaço em espaços organizados politicamente. O mundo em continentes, os continentes em países, os países em estados e municípios e os estados em municípios. O critério social estuda a sociedade nesse espaço, a população, como que a população se distribui, como ela cresce, como ela se desloca nesse espaço, a distribuição de riqueza nesse espaço, o índice de desenvolvimento humano nesse espaço, como se caracteriza a educação, a saúde, a distribuição de renda nesse espaço. O critério econômico, como que está desenvolvendo a economia, a geração de riqueza e a distribuição de empregos nesse espaço. O PIB, Produto Interno Bruto, setores primário, secundário e terciário nesse espaço, a industrialização, tipos de indústrias que se concentram no espaço, a agricultura e a pecuária nesse espaço e o extrativismo no espaço. O critério cultural demonstra as religiões que ocupam e se desenvolvem no espaço, as etnias que se desenvolvem e estão distribuídas no espaço, os tipos de tribos que estão nesse espaço. Critério tecnológico, como que a rede de internet está distribuída pelo espaço, os satélites nesse espaço. Nesses mapas exemplificados, veremos alguns tipos de regionalização. Nesse primeiro mapa, nós vemos a distribuição do coronavírus no mundo, ou seja, uma doença que está se desenvolvendo nessa pandemia. É um problema de saúde na sociedade, então é um critério social. Nesse segundo mapa, à esquerda, nós vemos uma regionalização física ou natural do Brasil, domínios morfoclimáticos, ou seja, as formas de relevo, clima e vegetação distribuídas pelo território brasileiro. Já nesse terceiro mapa, nós vemos o mapa de regionalização econômica, o mapa do Brasil de cobertura e uso de terras agricultáveis no Brasil. Então, é um mapa de regionalização econômica. Nesses exemplos, nós encerramos as aulas sobre a geografia e os conceitos geográficos para o estudo do espaço, os conceitos de paisagem, lugar, território,
e região.